Olá, professoras e professores, espero que vocês estejam bem. Vamos dar início à TPC da semana, a TPC de anos finais e ensino médio, semana A, semana de 10 a 14 de maio de 2021. A Diretoria de Ensino Norte 1 é dirigida pelo professor Flávio Dell'Era De Carli. A supervisora responsável pelo núcleo pedagógico é a senhora Márcia Marques Lucas. E a diretora do núcleo pedagógico é a Jussara Lima. As PCNPs responsáveis pela TPC da semana são a PCNP Aline Gueiros, de Sociologia, que sou eu, a PCNP Cláudia Fornaciari, de Inglês. Pauta da nossa TPC. A TPC da semana está dividida em dois blocos. Bloco número 1, que vai tratar das estratégias para o trabalho das habilidades essenciais de ciências humanas e sociais. Vamos focar em sociologia no ensino médio para primeiro e segundo bimestres, com o tema respeito às diferenças. E o segundo bloco será trabalhado o Centro de Estudos de Línguas, o programa Jovem Embaixador, EJA, Educação de Jovens e Adultos, EJATEC e Novotec Integrado. Então vamos para o primeiro bloco. No primeiro bloco, nós vamos trabalhar então com as habilidades essenciais de ciências humanas e sociais, foco em sociologia. No ensino médio, pensando no primeiro, segundo e terceira série do ensino médio, primeiro e segundo bimestres. Como que a gente pode desenvolver esse trabalho com as habilidades essenciais neste componente curricular? Escolhemos um tema, então, para partir para esse trabalho de desenvolvimento das habilidades essenciais. Então, o tema dessa semana vai ser respeito às diferenças, um tema aí alinhado ao que está sendo trabalhado pelo Centro de Mídia São Paulo, nas ATPCs da SEDUC. Objetivos da ATPC. Nós vamos conhecer as habilidades essenciais de sociologia para a primeira, segunda e terceira séries do ensino médio. Vamos selecionar as habilidades que queremos trabalhar para desenvolver a temática a respeito às diferenças. Vamos elaborar estratégias para o desenvolvimento dessa temática e das habilidades selecionadas. E trazemos também dois pontos que foram trabalhados na ATPC da semana passada no Centro de Mídias. Reconhecer a identidade e a diferença como processos de produção social que envolvem relações de poder e refletir sobre estereótipos e preconceitos. Então, vamos iniciar selecionando as habilidades essenciais. Como vamos selecionar as habilidades essenciais de sociologia? Então, o primeiro passo, a gente vai visitar o site efap.educacau.sp.gov.br/currículo paulista. Indo ao site da EFAP, Currículo Paulista, nós vamos clicar em materiais, observem aqui a seta, vamos clicar em materiais. Após clicar em materiais, vamos clicar em ensino médio. Aqui. Clicou em ensino médio, aparecerão três opções: materiais de formação, materiais de apoio e aprender sempre. Nós vamos clicar em materiais de apoio. Ao clicar em materiais de apoio, aparece na tela do site essa explicação sobre as habilidades essenciais da Rede Estadual de 2021, que resumidamente é um recorte das habilidades do currículo paulista para ser desenvolvido nesse ciclo contínuo 2020-2021, num trabalho constante de recuperação e aprofundamento com os estudantes que estão estudando e passando por uma escolarização no formato de ensino híbrido, né? Então, é este o recorte das habilidades essenciais para 2021. Como nesta TPC nós vamos focar no trabalho em sociologia, então eu circulei aqui as habilidades essenciais de sociologia para que a gente faça a seleção desse material. Quando a gente clica
clica ali naquele material, né, habilidades essenciais de sociologia, abre este documento, ele tem essa característica, né? Então, a gente observa aqui na linha acima, sociologia, primeira série do ensino médio, aí vem as habilidades essenciais e os objetos de conhecimento. Aqui ao lado esquerdo, eu coloquei também uma imagem, um recorte da segunda série do ensino médio. Aqui cabe uma observação. As habilidades de primeira série do ensino médio já estão adequadas ao novo currículo paulista. Essas habilidades são as habilidades de ciências humanas e sociais. As habilidades da segunda e terceira séries do ensino médio ainda são as habilidades da matriz curricular anterior, tá? Então, vamos lá. Uma outra forma de ver as habilidades de sociologia e de ciências humanas e sociais é já observando dentro da grade das habilidades do currículo paulista 2021. Então, na mesma página, a gente desce mais um pouquinho a página, vocês verão esse material aqui exposto, habilidades do currículo paulista 2021. E no nosso caso, a gente vai selecionar o primeiro, é só clicar nas habilidades essenciais de ciências humanas. Ao clicar nas habilidades essenciais de ciências humanas, vocês vão verificar este documento que está na tela. Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, primeira série do ensino médio. Aqui nós vemos a categoria, as habilidades essenciais, o bimestre e os objetos de conhecimento de cada componente curricular. Aqui, este material é muito interessante para que você, com os pares, possa discutir aí em trabalhos para formalização e criação de trabalhos inter ou transdisciplinares, né? Então, a gente pode aqui observar, já fiz uma seleção dessa habilidade, da segunda habilidade, e de que forma que ela pode ser trabalhada em cada componente curricular das ciências humanas e sociais. Tá bom? Bom, o nosso foco aqui será nos objetos de conhecimento da sociologia. Aqui segue a seleção que foi feita em cima daquele material das habilidades essenciais. Da primeira série do ensino médio, as habilidades essenciais são referentes às habilidades dos componentes curriculares da área de ciências humanas e sociais, como um todo, tá? Então, eu selecionei uma habilidade de primeiro bimestre, já para trabalhar uma recuperação e aprofundamento, e uma de segundo bimestre, para a gente aprofundar no assunto. Então, a do primeiro bimestre é a seguinte: identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais. Então, ele dá alguns exemplos em parênteses. Etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo, desenvolvimento. Avaliando criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos. Do segundo bimestre, elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas. Entre parênteses, alguns exemplos: expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros. Da segunda série do ensino médio, selecionei do primeiro bimestre: sensibilizar-se em relação às tensões que ocorreram na formação da diversidade brasileira. E de segundo bimestre, uma retomada: reconhecer que a construção identitária é um processo contínuo e que vem da relação entre indivíduo e sociedade, ou seja, dos grupos sociais por meio dos quais ele interage e participa da vida em sociedade. Da terceira série do ensino médio, selecionei no primeiro bimestre: estabelecer uma reflexão crítica sobre a formalização dos direitos da cidadania e as suas possibilidades de efetivação, e uma de retomada: desenvolver o espírito crítico e a capacidade de observação da sociedade. E do segundo bimestre, também uma retomada:
sensibilizar-se em relação às tensões que ocorreram na formação da diversidade brasileira. Então, essa foi a seleção das habilidades essenciais para a gente desenvolver o trabalho com a temática a respeito às diferenças. Após a seleção, o que a gente vai fazer como passo 2? Vamos selecionar os materiais a ser utilizados no desenvolvimento dessas atividades com os estudantes. A sugestão aqui é um trabalho com o material dos estudantes, material do aluno, porque é um material que está nas mãos desse estudante, um material acessível. Lembrando esse contexto que estamos vivendo de ensino híbrido, vamos tentar deixar o mais acessível possível desse estudante essa escolarização e esse aporte de material, aporte teórico. Bom, como sugestão, então, eu trago aqui um recorte do material Currículo em Ação, da primeira série do ensino médio, né? Então, já um trabalho de sociologia dentro do novo currículo. A situação de aprendizagem 2, e foi selecionado aqui o primeiro momento da situação de aprendizagem 2. Qual é o objetivo dessa situação de aprendizagem e dessa atividade aqui? Então, vamos ver. Aqui diz assim, caro estudante, nessa atividade, vamos abordar alguns temas muito importantes da sociologia: racismo, eugenia, etnocentrismo, evolucionismo, colonialismo, relativismo cultural e multiculturalismo. As contradições da civilização serão nosso fio condutor na jornada e o ponto de conexão entre os demais componentes curriculares da área, filosofia, geografia e história. Então, aqui já faz uma relação direta com a primeira habilidade que nós selecionamos sobre a questão da análise, né? Da introdução e análise sobre aquele aporte teórico, análise crítica sobre as ideias de etnocentrismo, racismo, evolucionismo. Também coloquei aqui, faço uma seleção dos materiais de segunda e terceira séries, em que também podem ser desenvolvidas essas habilidades essenciais e a temática a respeito às diferenças. Vejam só. Bom, o caderno não é o currículo em ação ainda, né? É o São Paulo Faz Escola, para ter segunda e terceira série do ensino médio. E o tema selecionado é o tema número 1, de onde vem a diversidade social brasileira. Para a terceira série do ensino médio, nós selecionamos também o tema 1, o que é cidadania. Bom, e agora, quais são as estratégias para a abordagem do tema, respeito às diferenças e o desenvolvimento das habilidades essenciais que nós selecionamos para trabalhar com os estudantes do ensino médio? Então, como primeira estratégia, nós vamos partir do conhecimento prévio dos estudantes acerca da temática. Essa é a sugestão. E por que partir do conhecimento prévio dos estudantes acerca da temática? Porque nós, hoje, não entendemos mais os jovens como uma tábula rasa, como uma folha em branco, em que eles devem só receber esse conhecimento. Hoje nós sabemos, né, que os jovens são sujeitos desse conhecimento, então a gente vai instigar esse jovem para que ele seja protagonista desse processo de aprendizagem dele. Então a gente parte do conhecimento prévio dele para que ele seja instigado a trazer os seus saberes e os seus conhecimentos para que aprofunde o que ele pensa sobre o tema. Bom, como sugestão, eu coloquei 3 questões disparadoras para instigar essa curiosidade inicial desses jovens. Primeira questão disparadora: vocês já presenciaram alguma situação de desrespeito? Segunda, vocês já foram vítimas de comentários preconceituosos ou já ouviram comentários com esse teor? Terceira pergunta: a quem se destinava o comentário? Então, a ideia aqui é iniciar essa discussão do respeito às diferenças a partir de questões para que os jovens tragam as suas experiências e os seus saberes acerca do tema. A segunda estratégia é a utilização de um tema, de algum debate que esteja em voga entre os estudantes, né, entre os jovens, ou na mídia, ou no espaço público, e que tenha como pano de fundo o nosso tema, que é respeito às diferenças.
Aqui como sugestão, eu trouxe uma discussão que teve recentemente a partir de um reality show de um canal da TV brasileira, em que um participante desse reality show foi vítima de um comentário, né, racista. E aí, qual é a sugestão, né? A gente partir dessa discussão e perguntar para os nossos jovens: vocês viram aquela discussão? Vocês assistem esse reality show? A gente sabe que é muito popular, né, o reality show, então a gente partir do que está sendo discutido, do que eles estão pensando e lendo e observando na grande mídia e nas redes sociais, para que ele consiga aprofundar e fazer uma análise crítica a respeito desse assunto. Bom, trouxe algumas manchetes relacionadas ao debate sobre essa situação em especial. Então, na Folha de São Paulo, por exemplo, no site da Folha, trouxe o seguinte a respeito dessa discussão. BBB 21, Rodolfo compara peruca ao cabelo de João Luiz e é acusado de racismo. Outra manchete, BBB 21, João chora após piada, aspas, sobre seu cabelo e comparação à peruca do monstro. Não queria passar por isso aqui dentro. Então, qual foi a situação, né? Um participante do reality show, que é um jovem que tem cabelo crespo, um black power, um jovem negro, inclusive professor, ele ouviu um comentário, uma aspas, piada a respeito do seu cabelo. Seu cabelo foi comparado a uma peruca de uma fantasia, que também faz parte da construção do nosso imaginário sobre o que é ser homem das cavernas, né? Uma pessoa das cavernas. Um cabelo super bagunçado, né? Desgrenhado, um cabelo que esteticamente não consideramos bonito. E esse participante que tem o seu black power, seu cabelo crespo, recebeu um comentário comparando o seu cabelo, a sua identidade, a sua característica a uma fantasia que remete a algo que nós não consideramos bonito esteticamente. Então, a estratégia número 2 é partir dessa discussão e entender, pedir para que os jovens tragam o que eles estão pensando, o que eles viram sobre isso aí na grande mídia. Voltando ao material do aluno como suporte, a gente tem aí um suporte para trabalhar esse tema. O material do aluno, né, da primeira série do ensino médio, o caderno Currículo em Ação, volume 1, ele traz lá no primeiro momento, então retomando, ele traz a sugestão de trabalho com um documentário. Qual é o documentário? O documentário se chama O Riso dos Outros, é um documentário que está no YouTube, no canal da TV Câmara, tem o endereço no caderno do aluno, aqui o QR Code também. O que fala esse documentário? Ele vai trazer o ambiente, né? Ele vai discutir um pouquinho o ambiente do stand-up comedy. O que é esse ambiente, né? É um entretenimento, né? Uma questão sobre, especificamente sobre a comédia. E o stand-up tem a característica de trabalhar com as piadas, né? E o documentário vai trazer bastante essa reflexão sobre que tipo de piada que se conta nesse stand-up comedy. A quem se destina essa piada e quais são as características das pessoas que são alvo dessas piadas. Então, aqui um material de suporte para o desenvolvimento dessa reflexão dos estudantes, já aprofundando um pouquinho essa discussão. Quais os pontos que podem ser trabalhados, então, com relação a essa temática e essas habilidades que nós selecionamos? Então, vejam bem. Nós podemos trabalhar em sociologia um conceito muito importante, que é o conceito do etnocentrismo e a construção da ideia do outro. Quem é o outro? Como o outro foi construído? Por quem foi construído? Se a gente pensa a ideia do outro, se o outro é a vítima, o outro não sou eu. Então, quem construiu essa ideia do outro? Então, a gente traz aqui, vamos voltar lá atrás na tradição antropológica, no início dos trabalhos antropológicos, de investigação etnográfica, né, em que o pesquisador, o antropólogo europeu visitavam lá os países do hemisfério sul para olhar o outro. Né? Com que olhar? Né? A partir de qual olhar ele denominou que o outro não era ele? Quais características que ele denominou sendo
características do outro e não dele, né? Então, é uma discussão bem importante que pode trazer aí bons frutos para aprofundar essa questão sobre o respeito às diferenças. Outros pontos que podem ser trabalhados, a questão do racismo, racismo no Brasil, como isso se desenvolve nos dias atuais, a legislação que versa sobre a questão do racismo, o entendimento do racismo como crime e o desenvolvimento até chegar a esse ponto, os conceitos de branquitude e lugar de fala, a questão das piadas e a relação com a perpetuação dos preconceitos, de que forma as piadas, os comentários, né, eles ajudam a perpetuar os preconceitos e a criar estereótipos sociais, as diferenças e as relações de poder, um trabalho com os direitos humanos, a legislação, o artigo 5º da Constituição Federal, aqui fazendo uma relação mais profunda com o material do aluno da 3ª série do ensino médio, que traz no primeiro bimestre um trabalho sobre a cidadania e a legislação em cima disso, né? Conhecimento dos nossos direitos e deveres e dos nossos direitos humanos, no sentido de eu tenho o direito de ser quem eu sou, da forma como eu sou. E entendendo isso, a gente também desenvolve as habilidades socioemocionais, como a empatia. Pensando na questão do desenvolvimento de habilidades socioemocionais, pontuo aqui a competência número 9 da Base Nacional Comum Curricular, da BNCC. Vejam só. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Olha a importância do desenvolvimento dessa temática e dessas habilidades essenciais de ciências humanas. A gente vai pensar nesse exercício de empatia, de entendimento de quem são, quem é esse outro, quem sou eu, será que o outro não sou eu? E esse entendimento para valorização da própria autoestima e identidade desse estudante, que muitas vezes é a própria vítima desse tipo de comentário, de situação abordada como tema. Para finalizar a reflexão e a ideia sobre o respeito às diferenças, eu trago uma citação de uma pensadora, Angela Davis: em uma sociedade racista, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Bom, essa foi a sugestão de abordagem das habilidades essenciais de sociologia de primeiro e segundo bimestres, partindo dessa seleção e trabalhando o tema respeito às diferenças, com algumas estratégias de abordagem do tema, né? Selecionando materiais, selecionando conhecimento, instigando o conhecimento prévio dos estudantes e o que eles estão debatendo no espaço público da sociedade e trazendo um tema extremamente caro para a nossa sociedade brasileira, desenvolvendo a questão da identidade desses estudantes, a autoestima dos estudantes, que também são vítima aí desses preconceitos, né, e desses comentários que nós devemos muito e discutir dentro desse espaço das aulas de Sociologia, Ciências Humanas e Sociais. Essas são as referências utilizadas para a TPC. Muito obrigada, que vocês tenham um espaço de amplo debate em ATPC e conta também para a gente o que vocês estão desenvolvendo em Sociologia dentro das habilidades essenciais e da temática de respeito às diferenças. Muito obrigada, ótima semana a todos, que aproveitem bastante essa TPC. Olá, eu sou a Cláudia. Eu vou apresentar agora, nesse segundo bloco, sobre os programas que nós temos na Diretoria de Ensino Norte 1. Nós temos vários programas, mas eu vou apresentar apenas alguns para vocês, tá? Para vocês divulgarem para os alunos,
para eles terem mais opções de cursos. Então, eu vou começar com essa frase do Sócrates, o filósofo, que disse: uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Que os programas que eu vou apresentar são desafios para os nossos alunos poderem estudar mais, fazerem mais cursos na nossa rede, ok? Então, eu vou apresentar os seguintes. Então, eu sou a Cláudia Almeida Fornaciari, eu sou PCNP de Inglês aqui na Norte 1, e eu vou apresentar os seguintes programas. Em primeiro lugar, o CEL, Centro de Estudos de Línguas. Em segundo lugar, Programa Jovem Embaixador. Terceiro, EJA, Educação de Jovens e Adultos. Quarto, EJATEC. E em quinto, Novotec Integrado. Então, nós temos na rede estadual de ensino o CEL, que é o Centro de Estudos de Línguas. Algumas escolas têm o CEL e os alunos podem estudar línguas estrangeiras, né, no nosso CEL. Então, a PCNP responsável sou eu, Cláudia, e o CEL proporciona ensino de línguas estrangeiras para alunos do ensino fundamental, médio e EJA. A legislação que rege o CEL é a Resolução da Secretaria da Educação 44, de 13 de agosto de 2014. O objetivo do CEL é proporcionar aos alunos enriquecimento curricular mediante ensino de língua estrangeira moderna. E quais são as línguas estrangeiras oferecidas pelo CEL? Isso está no artigo 5º, parágrafo 1º da Resolução 44 de 2014. Diz assim: a organização dos cursos a serem oferecidos pelo CEL deverá observar a seguinte ordem de prioridade. Em primeiro lugar, curso de língua espanhola. O curso de espanhol oferecido pelo CEL tem duração de 3 anos, não só o de espanhol, outras línguas também. A exceção é o curso de inglês, que tem a duração mínima que tem a duração apenas de 1 ano, porque subentende-se que o aluno já tem um conhecimento prévio, porque para estudar inglês no CEL ele tem que estar a partir do a primeira série do ensino médio. Então, ele já vai ter estudado inglês na escola regular do 6º ao 9º ano. Então, como ele já vai ter esse conhecimento prévio, o curso de inglês do CEL tem um único ano. E já as outras línguas têm a duração de 3 anos, tá? 6 semestres, são cursos semestrais. Então, como eu já falei, em primeiro lugar, curso de língua espanhola. Em segundo, continuidade dos cursos de línguas estrangeiras modernas em funcionamento, ou seja, se o aluno estuda italiano no nosso CEL, que tem a duração de 3 anos, né? Ele fez o primeiro semestre, ele tem o direito de acabar o curso, os 3 anos. Terceiro, implantação gradativa de cursos de inglês destinados exclusivamente a alunos do ensino médio, tá? Então, como eu já falei, para estudar inglês, o aluno tem que estar pelo menos na primeira série do ensino médio e a duração do curso de inglês é de apenas 1 ano. Quarto, implantação gradativa de cursos do idioma mandarim destinados exclusivamente a alunos do ensino médio. Então, para estudar mandarim também, o aluno tem que estar no ensino médio. Parágrafo 2º. Os cursos de inglês, de que trata o item 3 do parágrafo 1º deste artigo, destinam-se ao desenvolvimento da compreensão e da fluência na conversação oral nesse idioma. Ou seja, a ênfase do curso de inglês do CEL vai ser ensinar o aluno a falar inglês, tá? A ênfase vai ser na oralidade. A quem se destina o curso? Isso está nos incisos do artigo 9º da Resolução 44 de 2014. Então, são alunos matriculados e frequentando um dos seguintes cursos. Primeiro, de ensino fundamental a partir do 7º ano na rede pública estadual. Então, o nosso aluno do estado, a partir do 7º ano, dos anos finais, ele pode começar a estudar todas as línguas que o CEL oferecer, com exceção do inglês e o mandarim, que o aluno tem que estar no ensino médio, a partir da primeira série do ensino médio, ok?
Segundo, da educação de jovens e adultos, EJA, anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio na rede pública estadual. Ou seja, os nossos alunos da EJA também podem estudar no CEL. Inciso 3º, de ensino fundamental, a partir do 7º ano, em escola da prefeitura, participante do programa São Paulo Faz Escola. Ou seja, os alunos que estudam em prefeitura e a escola da prefeitura faça parte do programa São Paulo Faz Escola, ele pode estudar no nosso CEL da rede estadual. Em 4º lugar, de ensino médio, no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Então, os alunos da ETEC, por exemplo, podem estudar no CEL com a gente. Professor coordenador do CEL. O artigo 19 da Resolução 44 de 2014 diz o seguinte: poderá contar com posto de trabalho de professor coordenador o CEL que apresente o total de, no mínimo, 240 alunos por semestre. Então, se o CEL tiver pelo menos 240 alunos por semestre, ele pode ter um professor coordenador, ok? E qual é a escola na nossa diretoria de ensino Norte 1 que tem o CEL? É a Escola Estadual Professor Antônio Cândido Correia Guimarães Filho, que fica localizada na Avenida Mutinga, número 5071, em Pirituba, tá? Então, os alunos da nossa DE que quiserem estudar no nosso CEL, falem para eles procurarem essa escola, ok? Escola Estadual Professor Antônio Cândido Correia Filho. O próximo programa que eu vou falar é o programa Jovem Embaixador. A PCNP responsável também sou eu, Cláudia. Então, o programa é uma iniciativa de responsabilidade social da Embaixada dos Estados Unidos em parceria com os setores público e privado em ambos os países, Brasil e Estados Unidos, que beneficia com uma viagem de 3 semanas aos Estados Unidos aos alunos brasileiros da rede pública. E o objetivo desse programa é aproximar os laços entre o Brasil e Estados Unidos, além de valorizar o fortalecimento da educação pública. Quais são os pré-requisitos que os candidatos devem possuir para participar desse programa? Em primeiro lugar, ter nacionalidade brasileira. Segundo, ter entre 15 e 18 anos. Ser aluno do ensino médio na rede pública brasileira. Ter boa fluência oral e escrita em inglês. Ter pouca ou nenhuma experiência anterior no exterior, jamais ter viajado aos Estados Unidos, pertencer à camada socioeconômica menos favorecida, ter excelente desempenho escolar, ter perfil de liderança e iniciativa, ser comunicativo, possuir boa relação em casa, na escola e na comunidade, estar engajado em iniciativas de empreendedorismo e impacto social na sua comunidade por pelo menos 6 meses, ok? Então, seria uma ótima oportunidade para um aluno fazer o nosso CEL, cursar o nosso CEL em inglês, né? E depois participar desse programa. Quem sabe ele não consegue fazer essa viagem para os Estados Unidos, né? Seria uma ótima oportunidade de desenvolver a fluência em inglês. A bibliografia que eu usei para apresentar sobre esses programas estão nesses 2 sites que eu acessei no dia 13 de abril de 2021. Se vocês precisarem de maiores informações, vocês olhem nesses sites, ok? O próximo ponto que eu vou falar é sobre a EJA, Educação de Jovens e Adultos.
As PCNPs responsáveis é a minha colega Marisa e eu, Cláudia. O objetivo da EJA é permitir que alunos que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola na idade convencional possam retomar seus estudos e recuperar o tempo perdido, concluindo o ensino fundamental e médio. Na educação de jovens e adultos, EJA, o aluno pode concluir tanto o ensino fundamental quanto o médio. São aulas presenciais e os alunos precisam ter 15 anos para cursar o fundamental na EJA e 18 para cursar o médio. Os módulos de 6 meses cada são equivalentes aos anos e séries do ensino regular. Então, por exemplo, a primeira série do ensino médio, que na escola regular tem duração de 1 ano, no EJA tem a duração de 6 meses. Então, o aluno acaba os 3 anos do ensino médio em 1 ano e meio, tá? Ou seja, 3 semestres. Com 4 horas diárias de aula, de segunda a sexta-feira. E nós temos várias escolas na nossa diretoria Norte 1 que oferecem a EJA. E quais são as diferenças entre EJA, CEJA e INSEJA, que a gente ouve sobre os 3, né? Então, a EJA, Educação de Jovens e Adultos, como já foi mostrado no slide anterior, é um curso presencial, onde os alunos conseguem concluir o ensino fundamental e médio em tempo reduzido, sendo cada ano ou série cursado em um semestre letivo. A CEJA é um curso que tem carga horária flexível, onde o aluno recebe o material de ensino no ato da matrícula e é orientado a criar um plano de estudos. As aulas são oferecidas à distância, mas sempre que houver necessidade, o estudante pode recorrer ao centro para tirar dúvidas de forma presencial com os professores. O aluno deve ter acima de 18 anos para cursar, e 31 unidades do estado de São Paulo oferecem este curso, mas na nossa diretoria nós não temos no momento, tá? E o INSEJA é exclusivamente voltado para a conclusão do ensino fundamental, oferecido para estudantes a partir de 15 anos. Trata-se de uma avaliação aplicada anualmente pelo INEP. Tá? Os alunos que não atingirem o desempenho necessário para obter o certificado poderão solicitar o atestado parcial de conclusão nas áreas de conhecimento nas quais atingiu a nota necessária. E a partir disso, o candidato pode prestar novamente o exame ou concluir as demais disciplinas por meio da EJA ou em um CEJA. A bibliografia que eu usei para apresentar sobre a EJA, CEJA e INSEJA está nesse site aqui, que eu acessei no dia 18 de março de 2021. Se vocês precisarem de maiores informações, é só consultar esse site. Agora eu vou falar sobre o EJATEC. As PCNPs responsáveis, eu sou a PCNP responsável, né? E também o meu colega, Tiago. O EJATEC é uma das opções de formação do novo ensino médio para a educação de jovens e adultos. Numa consulta pública realizada em 2020, 73% dos alunos da EJA disseram ter interesse em oferta de cursos técnicos para a modalidade. E os professores sugeriram aumentar a atratividade da EJA por meio de oferta de cursos de qualificação profissional mais conectados à realidade dos estudantes. Os objetivos da EJATEC. Primeiro, conectar a educação de jovens e adultos com a educação profissional. Segundo, cumprir a lei do novo ensino médio. Terceiro, aumentar a empregabilidade dos estudantes. Quarto, estimular a continuidade dos estudos no técnico modular. Hoje, a educação de jovens e adultos
tem 1.240 horas, distribuídas em 3 termos, no caso do ensino médio, né? Passará a ter 300 horas a mais com o itinerário formativo, a formação profissional, EJATEC. Então, no EJATEC, os alunos terão um termo a mais, o 4º termo, mas eles sairão com um certificado profissionalizante mais o do ensino médio. Então, no final desses 2 anos, né, desses 4 semestres, os alunos receberão 2 certificados, um profissionalizante e um do ensino médio. O curso oferecerá qualificação profissional em EAD, no ensino à distância, na carga horária da EJA. A carga horária do EJATEC será 1.200 horas, formação geral básica, mais 45 horas de projeto de vida, mais 300 horas de formação profissionalizante com conteúdo e certificado expedido pelo Centro Paula Souza. Nós vamos iniciar já o EJATEC no 2º semestre de 2021. Este ano, 2021, será oferecido apenas o curso técnico de auxiliar administrativo, mas a partir de 2022 a tendência será ter mais cursos. E como serão as aulas de EAD dos cursos profissionalizantes? Serão realizadas no ambiente virtual de aprendizagem, AVA, do Centro Paula Souza. Os estudantes vão ganhar login e senha para acesso. No AVA, os estudantes serão acompanhados por um professor do Centro Paula Souza e terão interação pelo fórum. As aulas serão disponíveis em vídeo e também em aulas síncronas. As 5 aulas na sexta-feira serão dedicadas ao EJATEC. O estudante terá na escola o apoio de equipamentos e professores para fazer o curso. Então, no EJATEC, os alunos terão as aulas normais de segunda a quinta da grade regular e na sexta-feira eles vão estudar as matérias do curso profissionalizante, tá? Por meio do Centro Paula Souza. Se desejarem, os alunos poderão usar o celular para acessar o curso. O estudante terá autonomia e flexibilidade para percorrer o conteúdo no AVA e haverá atribuição de professores da rede nas aulas de ensino profissionalizante como orientadores de estudos, tá? E os professores orientadores aplicarão uma avaliação presencial elaborada pelos professores do Centro Paula Souza no final de cada semestre. O próximo programa que eu vou falar é sobre o Novotec integrado. Eu sou uma das PCNPs responsáveis, Cláudia, e também o meu colega Tiago. O Novotec integrado é a modalidade do Novotec que o aluno faz o curso técnico integrado às suas aulas e disciplinas do ensino médio. Tudo na escola estadual e no mesmo período que estuda, manhã, tarde ou noite, ao longo dos 3 anos desta etapa escolar. Então, nós temos alunos na rede que estudam, por exemplo, de manhã, faz o ensino médio, né? Numa escola estadual, e à tarde ou noite eles fazem um curso técnico na ETEC. O objetivo do Novotec integrado é integrar as 2 coisas. Então, o aluno vai fazer o curso técnico e o ensino médio ao mesmo tempo, num único período, manhã, tarde ou noite, em uma das nossas escolas estaduais. E ao final do curso, ele vai sair com diploma de técnico e também certificado de conclusão do ensino médio, tá? Então, ele vai receber 2 certificados. E ele não precisa fazer vestibulinho para entrar, ao contrário da ETEC, né? Que eles têm que fazer um vestibulinho para poder cursar. Se ele fizer o Novotec integrado, não precisa de vestibulinho para entrar. E ele faz o curso, como eu falei, dentro da escola estadual que ele estuda. Na nossa diretoria Norte 1,
neste ano de 2021, quem está oferecendo já o Novotec integrado é a Escola Martim Egídio Dami, que oferece os cursos de Administração e Contabilidade, e também a Escola República da Colômbia, que oferece o curso Informática para a Internet, ok? A bibliografia que eu usei foi o site novotec.sp.gov.br, eu acessei no dia 18 de março. Se vocês quiserem mais informações, acessem esse site. Bom, agora a gente vai assistir um vídeo sobre a parábola A Águia e a Galinha. É uma história para incentivar nossos alunos a quererem voar mais alto, evoluírem, ok? E eu vou parando por aqui. Obrigada. Águia ou galinha? Não interessa o que os outros possam pensar, dizer ou fazer. Nós precisamos buscar nossos limites máximos, não apenas boiar à deriva, ao sabor da correnteza, ou de má vontade apanhar uma onda e deixar-nos levar à praia. Não, devemos voar. Charles Swindoll. Uma das parábolas mais bonitas que já tomei conhecimento foi contada por James Aggrey e relatada por Leonardo Boff no livro A Águia e a Galinha. Conta Aggrey. Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo em sua casa. Conseguiu pegar um filhote de águia. Colocou-o no galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração própria para galinhas. Embora a águia fosse o rei e rainha de todos os pássaros. Depois de 5 anos, esse homem recebeu a visita de um naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista: "Este pássaro aí não é uma galinha, é uma águia." "De fato," disse o camponês, "é águia, mas eu a criei como galinha. Ela não é mais uma águia. Transformou-se em galinha como as outras, apesar das asas de quase 3 metros de extensão." "Não," retrucou o naturalista, "ela é e será sempre uma águia, pois tem um coração de águia. Este coração a fará um dia voar às alturas." "Não, não," insistiu o camponês, "ela virou galinha e jamais voará como águia." Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e, desafiando-a, disse: "Já que de fato você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe." A águia pousou sobre o braço estendido do naturalista. Olhava distraidamente ao redor, viu as galinhas lá embaixo ciscando os grãos e pulou para junto delas. O camponês comentou: "Eu lhe disse, ela virou uma simples galinha." "Não," tornou a insistir o naturalista, "ela é uma águia, e uma águia será sempre uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã." No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa. Sussurrou-lhe: "Águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe." Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas ciscando o chão, pulou e foi para junto delas. O camponês sorriu e voltou à carga. "Eu lhe havia dito, ela virou galinha." "Não," respondeu firmemente o naturalista, "ela é águia, possuirá sempre um coração de águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã a farei voar." No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo. Pegaram a águia, levaram-na para fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto de uma montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe: "Águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe." A águia olhou ao redor.
tremia como se experimentasse nova vida, mas não voou. Então, o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, para que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do horizonte. Neste momento, ela abriu suas potentes asas, grasnou com o típico caucau das águias e ergueu-se soberana sobre si mesma. E começou a voar para o alto, a voar cada vez mais para o alto. Voou até confundir-se com o azul do firmamento. A parábola de James Aggrey é realmente esplêndida. Evoca dimensões profundas do espírito, indispensáveis para o processo de realização humana. O sentimento de autoestima, a capacidade de dar a volta por cima das dificuldades quase insuperáveis. Cada pessoa tem dentro de si uma águia. Ela quer nascer, sente o chamado das alturas, busca o sol. Por isso, somos constantemente desafiados a libertar a águia que nos habita. Uma águia tem dentro de si o chamado do infinito. Seu coração sente os picos mais altos das montanhas. Por mais que seja submetida a condições de escravidão, ela nunca deixará de ouvir sua própria natureza de águia, que a convoca para as alturas sublimes. As pessoas que alçam voo sublime são as que se recusam a deitar-se, a suspirar e desejar que as coisas mudem. Tais pessoas não reclamam sua sorte e tampouco sonham passivamente com algum navio longínquo que vai chegando. Em vez disso, visualizam em suas mentes que não são desistentes. Não permitirão que as circunstâncias da vida as empurrem lá para baixo e as mantenham subjugadas como galinhas. Vamos, voe e vença. Ocupe o lugar que é seu no alto do penhasco. A águia gosta de pairar nas alturas, acima do mundo, não para ver as pessoas de cima, mas para estimulá-las a olhar para cima. Elizabeth Kubler-Ross.